eu estou lendo essa belezinha aqui do C.S. Lewis. Essa aqui é o terceiro livro da trilogia cósmica. Aquela Fortaleza Medonha é o título. Tem sido uma leitura um pouquinho difícil, mas eu tenho tido uma certa dificuldade com ela, mas tem sido bom, sim. Eu vou terminar esse livro aí. Espero que até semana que vem eu termino ele. E é interessante ler o prefácio dessa obra aqui, pelo menos nessa edição aqui da Thomas Nelson. O prefácio é de 1943, o prefácio é escrito pelo próprio Lewis, e nesse prefácio o escritor tenta explicar o motivo dele considerar essa obra como um conto de fadas, ainda que não tenha cavaleiros e castelos. Essa obra ela usa inicialmente de figuras ordinárias, figuras do cotidiano, principalmente se a gente for considerar a realidade de C.S. Lewis. Então, o espaço é uma universidade, as pessoas ali são os professores dessa universidade, os alunos dessa universidade, as famílias dos professores dessa universidade. Então, são figuras extremamente ordinárias, são figuras do cotidiano. E aí ele explica o motivo de, ainda que utilizando essas figuras, ele considerar isso aqui como um conto de fadas. E aí ele ainda diz o seguinte: olha, se você quiser ler um conto de fadas que tenha castelos e cavaleiros, você vai ter que esperar a obra que será lançada futuramente pelo meu amigo. O que talvez nem todos saibam é que esse amigo a qual Lewis se referia era Tolkien. Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis. Essa obra a qual Lewis se refere nesse prefácio é o próprio Senhor dos Anéis. Quando a gente dá uma olhadinha, por exemplo, na história da própria trilogia cósmica, de como a trilogia cósmica vai surgir, ela surge a partir de uma aposta entre Tolkien e Lewis. Então os dois ali apostaram um cara e coroa quem escreveria sobre viagem espacial, e quem perde essa aposta, ou ganha, enfim, quem acaba ficando com a responsabilidade de escrever sobre viagem espacial é C.S. Lewis. E daí surge a trilogia cósmica. Eles eram extremamente próximos, eles eram amigos muito unidos. Tem livro aí disponível em português, inclusive, que fala unicamente sobre a amizade deles. O que nós sabemos é que Tolkien influenciou muito na principal obra de Lewis, que é Nárnia, da mesma forma que Lewis influenciou muito na principal obra de Tolkien, que é O Senhor dos Anéis. E essa amizade era uma amizade que se estendia não apenas a eles, mas também tinha ali um grupo menor que eram chamados Eagles. A faculdade de Oxford, quando você vai ver a lista de professores que já passaram por ali, você se surpreende com os nomes. Realmente tem uns nomes assim de grande destaque. E nos anos 30 não era diferente. Nos anos 30 nós tínhamos os dois nomes já citados. Nós tínhamos também Orrin Barfield, que era um filósofo inglês. Nós tínhamos Charles Williams, que era um poeta inglês. Então nós tínhamos ali nomes de grande relevância, nomes que de grande notoriedade naquilo que faziam como professores de Oxford. E esse grupo, os Eagles, ele vai se propor a reunir esses professores, principalmente aqueles que tinham um apreço pela leitura, pela escrita, reunir esses professores para junto discutirem sobre literatura. Essas reuniões desse grupo vai começar a acontecer mais ou menos em 1930. Normalmente eles se reuniam 2 vezes na semana, inicialmente na terça-feira. Então na terça-feira eles se encontravam na casa de C.S. Lewis que tinha uma casa ali na própria faculdade de Oxford. Como ele era provavelmente o idealizador, o que a gente tem como informação é que Lewis foi o idealizador do grupo e Tolkien foi o principal incentivador, até porque eles já tinham conversas sobre literatura, e aí eles pensaram por que não expandir essas conversas para outras pessoas. E aí eles começam a se reunir ali nos anos 30 na casa de C.S. Lewis, que ficava dentro da faculdade de Oxford, e
Posteriormente, eles vão começar algumas reuniões aos finais de semana, quinta, sexta, sábado. A data não é muito precisa, a gente vê em diferentes fontes uma data diferente, mas eles vão começar uma reunião também em um pub. E aí eles vão ter essas duas reuniões semanais. Esse pub, inclusive, é o The Eagle and Child. Novamente, meu inglês provavelmente me traindo aqui. Não sei se a pronúncia está correta. Mas quem vai em Londres pode inclusive visitar esse pub. Esse pub, inclusive, ele tem alguns quadros ali que fazem referência a esse grupo, especialmente ao C.S. Lewis e ao Tolkien, que eram as figuras mais notórias dos Iggulans. Essas reuniões eram sempre regadas de brincadeiras, de conversas informais e principalmente de um momento para escutar o que os outros estavam lendo e tecer ali dicas, encorajamento, incentivar, falar o que poderia melhorar nessas obras que cada um daqueles ali estavam escrevendo. Então, por exemplo, Lewis levava lá os escritos dele, lia ali para as pessoas e aí aqueles que faziam parte do grupo, começavam a falar: olha, eu acho que poderia mudar isso, eu acho que seria melhor se fosse escrito dessa forma. E aí eles viviam ali numa ajuda, numa cooperação para a escrita daqueles professores ali. O que a gente tem de informação, por exemplo, é que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é um dos livros da saga de Nárnia, o que nós temos de informação é que esse livro ele foi lido pela primeira vez em uma das reuniões dos Iggulans. Então, de forma integral, bonitinho, pela primeira vez ele foi lido nesse grupo. Esse grupo ali que leu por volta de junho de 1950 e o lançamento, a publicação oficial dele vai acontecer só em outubro desse mesmo ano. John Wayne, que é um poeta inglês que vai fazer parte também desse clube, certa vez, quando questionado sobre como eram as reuniões, ele vai falar que era um círculo de instigadores, quase incendiadores, que eles estavam ali para um incentivar ao outro. E é completamente verdadeiro que cada um dos que estavam ali tinha uma personalidade própria. Por exemplo, o que nós sabemos sobre Tolkien é que Tolkien levava os seus escritos sobre o Senhor dos Anéis, lia ali, mas ele não aceitava muito as críticas, ele preferia continuar com a obra do jeito que estava, sem fazer muitas alterações. Outra informação que nós temos, por exemplo, é que Lewis era muito criticado por Tolkien em Os Escritos de Nárnia. Ele falava que Nárnia era muito superficial, que poderia aprofundar mais. Então, cada um ali tinha sua personalidade, cada um ali tinha suas características, mas era um grupo que inicialmente funcionava muito bem. Parte do que unia esse grupo eram seus debates religiosos. Então, era formado por uma grande maioria de cristãos. Nós temos informações que posteriormente vão começar a participar dessas reuniões pessoas que não tinham religião ou professavam fé diferente do cristianismo, mas a grande maioria dos membros eram cristãos, e aí a gente vai ver inclusive uma conformidade na crença deles. Por exemplo, a crença no que tange o problema do mal, no que tange a filosofia do mal. Então nós temos Lewis, por exemplo, escrevendo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro que deixa muito claro essa visão de Lewis sobre o mal, que existe uma figura mal, que de alguma forma pode influenciar o homem para o mal. Da mesma forma, quando a gente vai ler Senhor dos Anéis, a gente vê uma figura muito parecida. Então, tem uma figura má, essa figura pode influenciar as pessoas, e era quase que comum entre todos os escritores dessa equipe, desse clube, essa visão. Quando a gente vai ler Charles Williams, uma obra já não tão conhecida aqui no Brasil, que é War in Heaven, quando a gente lê essa obra, ele traz uma imagem muito parecida, de uma figura má, o diabo, os seus demônios, e que de alguma forma tenta influenciar todas as pessoas também para o mal. Entre debates, discordâncias e concordâncias, nós sabemos que o grupo vai muito bem
até ali por volta de 1949, 1948. Nós não temos uma data exata, mas o que acontece é que por volta disso o grupo vai começar a se desgastar. Não sabe exatamente os motivos, não sabe exatamente quais eram as causas, mas mais ou menos por aí essa equipe, esse clube, os Iglans, eles vão começar a se desgastar. Aos poucos, as reuniões que eram 2 vezes na semana vão começar a se tornar apenas as reuniões que eram cheias vão começar a se tornar mais vazias, até que o clube vai se findar, vai acabar definitivamente. Esse fim oficial e definitivo ele acontece só em 1953. Isso porque em 1953, C.S. Lewis ele é convidado a dar aula na faculdade de Cambridge. E aí ele trabalhando em Oxford, não conseguiria dar aula também em Cambridge, então ele prefere a proposta de Cambridge, muda para Cambridge e dessa forma se distancia de todos aqueles outros que faziam parte dos Iglans. Supostamente a relação entre os membros desse grupo, em especial entre Tolkien e C.S. Lewis, essa relação ela se acaba de vez em 1957. Isso porque em 1957 C.S. Lewis casa com Joy Davidman. E o que se tem de informação é que C.S. Lewis não falou nada sobre o casamento, não falou que estava conhecendo a pessoa para os seus amigos de Iglans, inclusive para o Tolkien. E eles receberam essa notícia pelo jornal. Então eles abriram o jornal pela manhã e descobriram que C.S. Lewis tinha casado. Eles ficaram extremamente chateados com isso, em especial o Tolkien, e aparentemente é nesse momento que, de vez e de forma definitiva, todos os laços e todo o contato entre aqueles que faziam parte desse grupo é quebrado e rompido. O último membro do grupo era o Christopher Tolkien, que era o terceiro filho de J.R.R. Tolkien. E nós tivemos muitas informações sobre os Iglans através do Christopher. Só que em 2020, infelizmente, Christopher veio a falecer e o último membro dos Iglans, ainda vivo, também morreu. Então a gente não tem mais muitas informações, o que nós temos são os escritos, são as obras já prontas, é a história e que escritos maravilhosos que esse grupo deixou. Senhor dos Anéis, Nárnia e tantos outros que são simplesmente incríveis. Se você se interessar mais pelo assunto, acessa o link aqui embaixo. Eu coloquei um artigo que eu mesmo escrevi no Medium e nesse artigo eu coloquei algumas informações adicionais, também coloquei as referências e as fontes que eu utilizei para a pesquisa. Dá uma olhadinha lá, é bom que através da leitura, através da escrita, a minha péssima pronúncia do inglês não vai influenciar muito. Se assim como eu, você quiser ler a trilogia cósmica do C.S. Lewis, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Você comprando pelo meu link na Amazon, você me ajuda, então dê preferência por comprar no meu link lá, por favor. Comprando por lá, eu recebo uns trocadinhos, você ajuda o canal, monetiza um pouquinho aqui e eu fico muito grato. Lembrando que se você quiser mais conteúdo de história e teologia, se inscreve no canal aí embaixo, aperta no botãozinho vermelho, não custa nada. Você também pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, eu já publiquei alguns vídeos, também já publiquei alguns shorts. O meu Instagram também está aí na descrição, dá uma olhadinha lá nos artigos do Medium e se Deus permitir, a gente se vê na próxima semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo na careca de vocês e tchau!